começo aqui? Já. Bom dia a todos e todas. Nós convocamos essa coletiva, os ministros aqui envolvidos nas medidas que vão ser anunciadas hoje ao público e já foram superficialmente antecipadas ontem num pronunciamento, para que nós possamos detalhar para vocês, sobretudo com o apoio das equipes técnicas dos ministérios, cada item que vai ser alterado com o apoio do Congresso Nacional, que já teve uma reunião com o presidente Lula, o presidente das duas casas, e nós temos com os líderes, ontem foi realizada uma com os líderes da Câmara, e hoje será, a seguir, uma reunião com os líderes do Senado. Então, eu vou começar esclarecendo algumas questões que, evidentemente, a imprensa acaba divulgando por dever de ofício, mas para a gente organizar um pouco o debate e não confundir temas que estão correlacionados, mas que vão andar paralelamente no Congresso Nacional. Então, eu vou começar primeiro falando de uma questão fundamental para nós, que é a reforma tributária. Não queremos confundir o debate da reforma tributária com a questão de medidas que visam reforçar o arcabouço fiscal. A reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, tem um pressuposto que foi anunciado no começo do governo e que vai ser mantido se depender do Executivo. A reforma tributária, tanto do consumo, que está em fase final de tramitação no Senado Federal, quanto da renda, ela tem o pressuposto da neutralidade fiscal. O que significa isso? A reforma tributária não visa nem aumentar, nem diminuir a arrecadação. O objetivo da reforma tributária é buscar eficiência e justiça tributária. Essa é a finalidade. Esse princípio foi respeitado pelo Congresso Nacional em relação ao consumo. E nós, ontem em reunião, deixamos claro que este princípio deverá ser respeitado também em relação à renda. O que significa isso? Que qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária e o compromisso dos líderes de votarem um projeto que este princípio esteja respeitado. Ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Por que é importante dizer isso? Porque o Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto da renda entre em vigor 1º de janeiro de 2026. A reforma tributária do consumo entra em vigor 1º de janeiro de 2026, começa a transição. A da renda também vai valer a partir de 1º de janeiro de 2026, e o único compromisso que nós estamos pedindo, o Congresso é absolutamente soberano para decidir, tem uma tramitação que é mais simples do que a reforma do consumo. A reforma do consumo envolve pacto federativo, conflito intersetorial, do ponto de vista dos setores econômicos. Essa não, é um imposto só, é só um imposto federal, ela é neutra do ponto de vista fiscal, não aumenta nem diminui a arrecadação, é por projeto de lei, não exige emenda constitucional. Então, nós entendemos que ela pode tramitar o ano que vem, que é um ano que está com uma agenda legislativa mais leve e não é ano eleitoral. Então, é um ano muito especial para a gente concluir a reforma da renda, tendo concluído a reforma sobre o consumo e entregar para um país um sistema tributário moderno, justo, progressivo, atualizado, entregar no dia 1º de janeiro de 2026, algo que é almejado há 40 anos e que o Brasil nunca se dispôs a enfrentar. Agora nós temos um Congresso que se dispôs a enfrentar o debate.
E nós estamos aproveitando esse entusiasmo do Congresso com o tema para pautar a conclusão desse trabalho. Esse ponto é isso. Tem prazo constitucional para a entrega do projeto. Nós dissemos e nos comprometemos com o país de que íamos encaminhar assim que o imposto sobre consumo tivesse avançado, e o governo optou por esse momento para já encaminhar, sabendo que o Congresso vai se debruçar sobre um tema que é complexo, mas menos complexo do que a reforma sobre o consumo. Eu sei que é muito técnico o que eu estou falando, mas eu preciso dissipar informações equivocadas que circularam ontem e que compromete o anúncio que está sendo feito hoje. Até em relação aos valores, a nossa proposta, estão fazendo contas que chega a 70 bilhões de reais, não tem nada disso, é uma fórmula que a Receita Federal do Brasil desenvolveu, ela tem um impacto de 35 bilhões de reais, mas que é neutralizado pela compensação prevista no próprio projeto. E é um projeto muito bem pensado, há mais de um ano que a Receita Federal trabalha nesse assunto, com o apoio das demais secretarias do Ministério da Fazenda e depois com a apreciação dos demais ministros sobre esse tema. Então, esse ponto é um ponto que o Congresso, evidentemente, vai ter o seu tempo, vai ter o seu prazo, como foi anunciado pelo presidente ontem, na presença dos dois presidentes das duas casas. O nosso tema hoje é a questão do reforço ao arcabouço fiscal. Então, nós já estamos apresentando um conjunto de medidas que tem um impacto nos próximos 2 anos de 30 e 40 bilhões, 25 e 26, performando 70 bilhões de reais, e que passa pelas seguintes medidas. Primeira delas, reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Então, você vai colocar entre o 0,6% e o 2,5% o crescimento do salário mínimo ano por ano, com isso dando conforto para o planejamento, elaborar a peça orçamentária com mais previsibilidade e com a possibilidade de manter as despesas discricionárias, no mínimo no patamar atual, ou com boa gestão, ampliando a capacidade discricionária do Estado para investimento. Então, o objetivo dessa medida é circunscrever, conter os aumentos de despesas obrigatórias ao limite do arcabouço fiscal. Nós temos que fazer isso com todo o orçamento, do meu ponto de vista, para nós reencontrarmos o equilíbrio fiscal e podemos fazer o país crescer como ele vem crescendo, né? Com sustentabilidade, com inflação controlada, mesmo com os choques que nós tivemos esse ano, nós estamos conseguindo manter a inflação na série histórica, né? Desde o Plano Real, sob controle. E, repito, tivemos 2 choques importantes esse ano, ou 3, né? Tanto climáticos quanto externos. O dólar está se apreciando no mundo inteiro. E tivemos 2 choques internos climáticos. E, ainda assim, o país está crescendo, nós devemos fechar o ano com um crescimento aí de 3,4%, 3,5%, né? E uma inflação, se não dentro, muito próxima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Segunda questão, BPC. A gente
nós temos conversado com vocês sobre uma espécie de indústria, né, de liminares que estão sendo concedidas, e nós estamos estabelecendo critérios legais que dão ao gestor público mais conforto na certeza de que o benefício vai chegar a quem realmente precisa e é contemplado pela segurança constitucional, é contemplado pelo texto constitucional. Ou seja, nós estamos adequando o BPC, herdamos alguns problemas que são de conhecimento público, né? Benefícios sendo concedidos sem clareza da deficiência atestada, atestado por um atestado sem perícia, por exemplo, sem laudo pericial, uma série de problemas vem acontecendo, razão pela qual o BPC extrapolou o orçamento esse ano em praticamente 7 bilhões de reais, e nós vamos conformar o programa ao texto constitucional. Não há mudança de conceito, há apenas uma clareza daquilo que nós precisamos fazer para que o programa tenha o seu andamento sob condições de previsibilidade e de atenção àqueles que são protegidos pelo texto constitucional. Então, depois a equipe vai detalhar quais são as alterações que estão sendo propostas, que vão dar conforto, tanto à área da assistência, quanto à AGU, na defesa contra essa indústria que nasceu no país e que precisa ser contida para o bem do próprio país, porque não se trata aqui de cortar direitos, o presidente tem insistido muito nisso, que ele não voltou à presidência para cortar direitos, e não é disso que se trata. Nós temos que fazer algumas alterações para dar clareza de quem efetivamente tem direito ao BPC, no caso da pessoa com deficiência. A questão do abono salarial, né? Nós estamos fixando o direito ao abono àqueles que ganham até R$ 2.640 por mês, o que hoje corresponde a 2 salários mínimos. Mas nós estamos introduzindo uma cláusula na Constituição de que esse valor vai ser corrigido pela inflação. Como o salário mínimo vai aumentar acima da inflação, esse valor ele vai gradualmente convergindo para um salário mínimo e meio ao longo dos anos. E quando isso acontecer, quando chegar a um salário mínimo e meio, volta a prevalecer a regra atual. Então, é como se nós tivéssemos gradualmente baixando de 2 para 1,5, mas sem prejudicar as pessoas que hoje ganham R$ 2.640. Então, é uma regra de transição de um benefício que, num certo sentido, perdeu sua razão de ser à luz dos vários programas que foram criados, superiores a ele do ponto de vista social, e que já estava no radar de vários governos ajustar em relação aos programas existentes hoje. Também é algo que vai ser explicado melhor pela equipe técnica. Tem uma série de obrigatoriedades dos programas sociais, o que inclui o Bolsa Família, para além daquilo que foi anunciado em julho. Em julho, nós tomamos uma série de providências para conter um aumento de 25 bilhões de reais na despesa do ano que vem, 24.900, para ser bem exato. Algumas coisas que funcionaram e estão demonstrando efetividade vão ser extrapoladas, como é o caso da biometria e como é o caso do recadastramento, que vai ser antecipado em virtude do que foi encontrado nesses últimos 6 meses. É muito claro para nós que nós vamos ter que passar a limpo, num prazo menor do que o anunciado em julho, o conjunto de medidas saneadoras dos cadastros dos grandes programas sociais. Então, todo mundo vai ter que passar por biometria, todos os programas, e os prazos de recadastramento vão ser encurtados por lei, para que seja uma corriqueira esse acompanhamento, à luz do que foi encontrado de julho para cá, em relação à não aderência
da pessoa cadastrada com o perfil previsto no programa social específico. Então, tem muita incompatibilidade que precisa ser corrigida. Nós acabamos de sancionar, o presidente Lula acabou de sancionar o acordo que foi feito sob os auspícios do Judiciário com o Legislativo em relação às emendas parlamentares. Isso limita o aumento das emendas parlamentares no tempo, então tem um ganho expressivo em relação à dinâmica do aumento das emendas parlamentares e tem uma facilitação no cumprimento do piso constitucional da saúde, uma vez que compromete o parlamento com mais verbas para a saúde a partir do ano que vem, para além daquilo que já estava previsto pela emenda constitucional. Então, nós vamos ter um ganho de aporte de recursos para a saúde, recursos vindos do parlamento. Pulei. Nós fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço, fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante, e nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado, extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão, estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né, para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde, que era uma coisa também que estava desordenada entre as forças, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a Defesa. Nós vamos retomar o debate sobre supersalários, é uma coisa que nós tentamos fazer o ano passado. Nós, publicamente, sobretudo, ministra Esther, ministra Tebet e eu, falamos que nós tínhamos que começar a reforma administrativa pela questão dos supersalários, que era o que mais chamava a atenção da opinião pública, e nós tem uma lei que já foi aprovada pela Câmara, que está no Senado, mas nós vamos prever uma lei complementar para regular esse dispositivo constitucional que rege os supersalários, para que nós tenhamos segurança jurídica de que a mudança vai ser para valer. Então, nós queremos retomar esse debate com o Congresso Nacional, uma vez que a Câmara já se manifestou e há a abertura do Senado Federal para nós retomarmos essa discussão. Questão do Fundeb, né, que circulou bastante. O Fundeb, como vocês sabem, ele deve atingir, pela emenda constitucional aprovada já há algum tempo, em 2019? Não, foi 21. Previa uma transição que atinge o pico em 2026. Em 26, o valor aportado pela União, ela atinge 23% da soma de todos os estados e do Distrito Federal aportados para os seus fundos específicos. Então, sai de 10 para 23. Lembrando que quem está pagando essa conta é o atual governo. A conta foi deixada a ser paga sem fonte de financiamento, porque não havia previsão de fonte de financiamento, e quem está arrumando a fonte de financiamento para honrar o compromisso com a educação é o governo do presidente Lula. Aliás, como foi feito com o primeiro Fundeb. Nós arcamos com todos os custos da transição do antigo Fundef para o atual Fundeb, e o novo Fundeb também é o presidente Lula que está bancando na educação. O que nós estamos fazendo em relação ao Fundeb? Nós queremos que uma parte desse recurso favoreça o estudante. E há formas de fazer isso. Porque uma coisa é você falar da educação de uma maneira geral. A outra é você, mediante dispositivos que estão sendo propostos, garantir que o estudante vai ser um grande beneficiário disso.
Então, nós estamos reservando 20% do aporte da União, ou seja, do dinheiro federal, para garantir a expansão da escola em tempo integral. Então, a escola de tempo integral, ela vai entrar no Fundeb com a utilização de recursos federais. Isso vai ter um grande impacto na expansão da matrícula em tempo integral no país. Uma segunda questão importante da educação é que o PED-6, a partir de 26, integra o orçamento da educação. Uma coisa importante, porque hoje a gente usa recursos do FGO, que poderá ser utilizado, mas ele será orçado na educação, o PED-6. Uma questão que não foi, não está na planilha que vocês receberam, mas é importante sinalizar, é que, assim como o PED-6 está sendo orçado pela educação, porque é um gasto educacional, nós vamos apresentar para o relator do Vale Gás um substitutivo pactuado com o presidente Lula, também para orçá-lo dentro do marco fiscal, dentro do arcabouço fiscal. Então, PED-6 e Vale Gás vão ser incorporados ou reincorporados ao orçamento dentro do arcabouço fiscal. Há dispositivos sobre subsídio e subvenção, caso claro do Proagro, por exemplo. O Proagro, ele é orçado, mas como ele é gerido pelo Banco Central, o Banco Central vai mandando a conta do Proagro independentemente de limite orçamentário. Então, você acaba causando um constrangimento na execução orçamentária por conta desse descasamento entre o que é autorizado e o que é orçado. Nós estamos eliminando esse dispositivo. Ou seja, o que é autorizado tem que estar orçado previamente. Não pode ser autorizado um gasto sem que ele esteja previamente orçado. Então, colocar o Proagro dentro do regime geral do orçamento da União. Por fim, a questão, creio que não esqueci de nada muito relevante, estamos prorrogando a DRU, né? Isso já foi noticiado, mas tem uma questão específica. A emenda constitucional que criou o Fundo de Desenvolvimento Regional da reforma tributária, ela prevê uma capitalização desse fundo que vai chegar em 2042 a 60 bilhões de reais. O que nós estamos prevendo é que o fundo do Distrito Federal vai ter a mesma cláusula de reajuste, né, do Fundo de Desenvolvimento Regional, qualquer que seja. Hoje é IPCA, mas não pode haver um descasamento entre o Fundo de Desenvolvimento Regional de um ente federado e o Fundo de Desenvolvimento Regional do país inteiro, consagrado na reforma tributária. Então, nós vamos compatibilizar, pelo IPCA nesse momento, aquilo que vai ser acrescido, também no espírito de manter as despesas obrigatórias nos limites do arcabouço fiscal. Desde o ano passado, a área econômica vem reafirmando. O arcabouço fiscal foi muito bem recebido no Brasil e no mundo, pelas agências de risco, pelos organismos internacionais, pelo mercado. Se nós tivermos a compreensão de que os marcos desse arcabouço precisam ser respeitados e cuidados para que nós tenhamos os seus parâmetros respeitados, nós vamos ter previsibilidade nas trajetórias, tanto de resultado primário quanto de dívida pública. Isso vai dar sossego para o Banco Central, isso vai dar previsibilidade para o mercado, isso vai colocar o país nos moldes adequados de um regime fiscal compatível com as nossas necessidades atuais. Porque o marco fiscal ele tem que sempre atender às exigências do momento. E o momento hoje exige providências que, num outro momento da história do Brasil, poderiam ser mais relaxadas ou mais apertadas, dependendo da situação. Nós entendemos que os parâmetros do marco fiscal atual, eles precisam ser reforçados para que nós tenhamos sucesso na política fiscal. Então, eu encerro
Vocês sabem que eu tenho um compromisso no Senado Federal, agora às 10 horas, eu vou ter que sair. Eu não sei que horas são agora. Calma, eu só estou... Dá tempo, eu só estou... É porque depois que eu saio, a pessoa fala, o Haddad saiu sem avisar. Eu estou avisando com meia hora de antecedência. Então, não são 9 horas ainda. Eu estou concluindo aqui a primeira fala. 9h30 eu vou sair educadamente, vou pedir licença. Se eu não puder responder uma pergunta às 9h30, depois que eu sair do Senado, eu posso responder com a mesma educação. Então, eu permanecerei aqui até às 9h30 portanto, não vou sair às pressas. Vou sair num horário marcado com vocês, às 9h30. E, ao longo do dia, eu vou estar disponível. Amanhã eu tenho encontro público lá na FEBRABAN, vou estar representando o presidente Lula, então vou ter várias oportunidades para responder as perguntas de vocês. Até às 9h30 nós estamos aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas. Depois das 9h30, a equipe técnica permanecerá, para quem desejar, explicando minúcias e detalhes das medidas. O secretário Dario está aqui, o Gustavo está aqui, tem vários companheiros nossos aqui que participaram da elaboração desses instrumentos que estarão aqui, e nós estamos à disposição de vocês. Isso é muito importante para a gente ter, nós temos, em 2025 e 2026, uma execução orçamentária mais suave do que nós tivemos esse ano. Esse ano, nós já bloqueamos, Simone, alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais. Foram bloqueados para cumprir o arcabouço fiscal. Às vezes eu fico vendo notícias no jornal, o governo não está comprometido com o arcabouço fiscal. Foram bloqueados 20 bilhões de reais de despesa, e a arrecadação cresceu, em termos reais, esse ano, 10% acima da inflação, combatendo sonegação e privilégio. Então, se nós não estivéssemos cuidando da parte fiscal, nós não estaríamos cumprindo a meta fiscal, que era muito exigente esse ano, porque nós saímos de um déficit, em virtude dos calotes do governo anterior, de mais de 2% do PIB o ano passado. Só de calote, nós pagamos mais de 100 bilhões de reais. Entre estados e precatórios, nós tivemos que indenizar 120 bilhões de reais de calote dado pelo governo anterior. Então, era um desafio grande trazer o déficit para perto do equilíbrio, e estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos com meta zero e banda de 0,25% do PIB, e o ano que vem eu estou muito seguro de que, com as medidas que estão sendo tomadas, nós também vamos ter êxito em cumprir as metas, sabendo que, em caso de não cumprimento, tem uma série de gatilhos que são disparados para que ela venha a ser respeitada. Mas eu não creio que esses gatilhos, assim como esse ano, não dispararam, eu não acredito que vão disparar o ano que vem, porque eu estou bastante seguro que nós estamos, tanto do ponto de vista da receita quanto da despesa, fazendo o trabalho para que elas se encontrem de forma sustentável, sem necessidade de vender patrimônio público para maquiar, sem necessidade de não pagar despesas previstas em lei. Esse tipo de maquiagem que foi feita, de contabilidade criativa que foi feita recentemente, não estamos prevendo nada disso, estamos querendo cumprir a lei e cumprir as metas estabelecidas com o país. Tá bem? Eu não sei se você quer organizar, mas estou à disposição até 9h30 e depois a equipe técnica. Bom dia, umas dúvidas básicas aqui. Queria saber como vai ser a tributação dos mais ricos, que foi explicada direitinho, como vai ser a alíquota, vai ser o imposto de renda. Queria entender quantas pessoas vão deixar de receber uma bolsa salarial em 2025 também, com essa medida proposta. E porque as medidas pegaram tão poucos militares, o impacto é de 1 bilhão por ano, bem abaixo das demais medidas. Por que vocês foram assim, leves aos militares? Por que vocês podem contribuir mais? Obrigado. Olha, eu creio que assim, o impacto estimado é de 2 bilhões por ano, no caso dos militares. Eu penso que, se você considerar a despesa discricionária que eles têm, é um gesto significativo. E foram coisas que nunca foram conseguidas pelos governos anteriores. Mas é importante a tua pergunta, porque reforça
o apelo que nós estamos fazendo para todos os poderes e para todos os ministérios de se engajar nesse desafio que é reequilibrar as contas públicas. Inclusive, isso vale para empresário, vale para servidor público, vale para todo mundo. Todo mundo que tem algo que destoa da média do cidadão brasileiro, né, os benefícios fiscais para as grandes empresas que estão agora publicadas no site da Receita Federal. Aliás, aproveito para dizer que nós vamos divulgar a segunda leva de benefícios fiscais CNPJ por CNPJ, né, nas próximas semanas. Então, a Receita Federal está colocando tudo de forma transparente, né, na internet. Isso também está sendo feito do ponto de vista do serviço público, toda a transparência, quem recebe, quando que se aposenta, para que nós possamos, a cada passo que nós demos, controlar o que extrapola a razoabilidade, o que extrapola o que é aceito socialmente como justo. Então, a correção dessas injustiças tem que ser feita em todos os âmbitos. E eu desconheço um governo que, em 2 anos, tenha combatido tanto privilégio quanto esse. Porque nós enfrentamos muitos desafios. Vou lembrar aqui dos fundos fechados, dos super ricos, lembrar dos fundos em paraíso fiscal. Ou seja, esse governo não está nem um pouco indisposto a enfrentar esse tipo de injustiça. Em relação ao imposto de renda, eu creio que ele vai exigir uma reunião à parte, porque ela é uma reforma. Então, mas em grandes números é o seguinte: nós, quando tomamos posse, o presidente Lula, ele tinha uma tabela de isenção que era de R$ 1.800, se eu não estou enganado, em torno de R$ 1.800. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$ 3.000. Ou seja, nós vamos ter incorporado aí um contingente de brasileiros expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que, em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$ 5.000. Essa faixa de isenção vai ser feita da mesma forma que foi feita nas 2 vezes passadas. Ela não atinge todo mundo que tem renda. Ela atinge todo mundo até um determinado limite. Então, por exemplo, a faixa de isenção até 5.000, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5.000, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$ 7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje. Então, se você somar o que vão deixar de pagar, mais aqueles que vão ter uma alíquota menor, com essa forma de cálculo, que não é a forma de cálculo que está circulando aí no mercado, a suposta renúncia atingiria alguma coisa em torno de 35 bilhões de reais, e não 70 bilhões de reais estimados pelo mercado. Porque, reforço, volte para a forma como a Receita trabalhou, passar de 1.800 para 3.000 reais. O impacto foi muito menor do que o previsto pelo mercado, em virtude dessa sistemática que foi desenvolvida pela Receita, que não só muda a faixa de isenção, como muda o desconto. É essa combinação que vai permitir chegar a esse resultado. Como isso vai ser compensado? Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a 50 mil reais por mês, ou seja, 600 mil reais por ano, né? Elas vão passar a pagar um mínimo. O que significa isso? Vamos supor que uma pessoa tenha aluguéis, tenha salário, tenha dividendos, tenha juros. Ela vai somar o que ela recebeu, qual foi a sua receita, e ela vai calcular 10% desse valor que ela recebeu, em todas as rubricas aí. Recebeu, vamos supor que ela tenha uma renda anual de R$ 1 milhão, ou de R$ 600 mil para pegar o começo da escadinha.
600 mil reais. Aí ela vai fazer a conta o seguinte: eu paguei 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei 35 mil de imposto de renda. Eu vou ter que recolher 25 mil para completar os 60. O mesmo vale para a pessoa que ganha 1 milhão. Agora, suponha que ela ganha 600 mil reais e ela pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida. Ou seja, nós estamos fazendo um conceito novo de imposto de renda mínimo, considerada toda a renda da pessoa e considerado tudo que ele pagou de imposto de renda naquele exercício. É assim que está sendo considerada. E tem algumas distorções que nós estamos corrigindo em relação à saúde. Os gastos com saúde vão continuar dedutíveis na sua integralidade. Ok? Na sua integralidade. Você vai poder continuar deduzindo o gasto de saúde, 100% do que você gastou você vai poder deduzir. Mas a isenção de imposto de renda por razões de saúde vai estar limitada a quem ganha até 20 mil reais por mês. Vou repetir. Existem pessoas que ficam isentas do imposto de renda por razões de saúde. Tá? E existem pessoas, e todo mundo pode abater despesa de saúde na sua integralidade. Se você gastou 1 milhão de reais para fazer um tratamento de saúde, você vai poder deduzir. Esta segunda regra não vai alterar. Você vai poder continuar deduzindo 100% do teu gasto de saúde. Seja num plano de saúde, seja particular, o que for. Tá certo? Tem gente que tem plano de saúde e ainda faz o gasto particular, 100% da despesa com saúde ele vai poder deduzir. Contudo, a isenção de imposto de renda por razões de saúde vai ficar limitada a quem tem um salário de até 20 mil reais por mês. Para além disso, a pessoa continuará deduzindo 100% dos gastos de saúde, mas não fica isenta 100% de imposto de renda. Essas duas medidas conjugadas garantem os 35 bilhões que compensam o aumento da faixa de isenção. Hã? É metade eles depois vão detalhar, a Receita detalha para você cada ponto do projeto. Mas essas duas medidas, elas garantem que você feche a conta, e o compromisso que nós temos do Congresso é que a reforma da renda só pode ser votada se o critério da reforma do consumo for adotado, que é o da neutralidade. Ele nem pode visar arrecadar mais, nem pode visar arrecadar menos. Reforma não é para... A reforma da renda e do consumo, a reforma tributária, não pode ter a finalidade de fazer o ajuste de contas, porque senão você não consegue fazer a reforma. Então, a neutralidade é uma espécie de pressuposto da reforma avançar. Se você tiver que tomar medidas para corrigir as contas públicas, é o que nós estamos fazendo desde 1º de janeiro do ano passado. Nós estamos fazendo isso. O ajuste das contas públicas estão sendo feitos com base nas distorções do sistema, de 1º de janeiro de 2023 para cá, e continuarão sendo feitos. Mas isso não pode impactar o princípio da reforma tributária, que é o da neutralidade fiscal. Nem perde, nem ganha arrecadação. Foi feito assim com o consumo, o compromisso é que seja feito assim com a renda. E isso não vai ser feito esse ano, porque não é possível fazer um debate com a sociedade sobre reforma da renda, e nós queremos exatamente usar o ano que vem, que é um ano muito propício. Repito, é um ano sem congestionamento da agenda, a agenda não estará congestionada, e é um ano não eleitoral. Então, nós temos um ano inteiro para debater esse tema. E nós temos que provar uma lei o ano que vem para valer a partir de 2026. Eu creio que isso é totalmente possível. E não se confunde com aquilo que reforça o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal tem que ser reforçado pelo lado da despesa, contendo. Pelo lado da receita,
corrigindo distorções. Isso vai continuar sendo feito e por vários governos a fio, porque tem muita distorção no sistema que precisa ser corrigida com leis específicas e com foco específico. Ministro, bom dia. Marcela Aires, da Reuters, aqui. O senhor tinha dito que esse pacote seria voltado a dar vida longa ao arcabouço fiscal e que a discussão e a apresentação da reforma do imposto de renda ficaria para o ano que vem. Eu queria entender qual foi o ganho e o racional por trás da inclusão da reforma de renda agora, que contrariou expectativas que tinham sinalizadas proativamente pelo senhor, ou seja, pelo próprio governo, e que a frustração dessas expectativas culminou no dólar batendo o maior valor histórico, juros longos em patamares considerados insustentáveis no longo prazo, acrescentando também que hoje o dólar abriu em alta de mais de 1%. E ainda sobre esse mesmo tema, o senhor tinha dito que o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tinha sido chamado pelo presidente Lula para dar sua visão, sua percepção sobre o impacto do anúncio das medidas. O que ele externou ao presidente? Obrigada. Olha, não tem o Banco Central autônomo. Eu não posso falar pelo Banco Central. Vamos respeitar a institucionalidade. Então, o Galípolo responde pelo Banco Central e eu respondo pela Fazenda. O presidente quis ouvir todo mundo para tomar uma decisão sobre todos os temas que foram discutidos aqui. Os temas foram discutidos durante 2 meses, inclusive a questão do encaminhamento foi discutida também. Ele ouviu todos os ministros e tomou a decisão que lhe pareceu a mais adequada para dialogar com o país. Porque o presidente não dialoga só com o mercado financeiro, dialoga com o país inteiro, né? Dialoga com as expectativas das pessoas por justiça social, dialoga com uma série de anseios represados que é próprio de uma liderança com a estatura que ele tem. Então, ele ouviu a todos nós, e eu diria, ouviu até ficar rouco de tanto ouvir, entendeu? Ouviu muito, mais de 2 meses de debates internos, ouviu todos nós, a opinião de todos nós, mas a decisão tomada é do chefe do executivo e a decisão foi tomada, né? Mas todas as ponderações foram feitas por cada uma das pessoas que estão aqui e em relação a cada medida que foi tomada. Tudo isso aqui foi discutido com todos os ministros, com a saúde, com o trabalho, com o desenvolvimento social, com a educação, com os militares. Todo mundo foi ouvido. Todo mundo foi ouvido. E quando há divergência, o presidente arbitra e nós nos encaminhamos. Olha, a reforma da renda ia ser mandada até por determinação constitucional. Nós tínhamos prazo constitucional para mandar. E é um compromisso de campanha do presidente. Aliás, não só dele. Os 2 candidatos a presidente da República que foram para o segundo turno prometeram isso. Sendo que o presidente anterior tinha prometido na campanha de 2018. Né? Então, esse tema da reforma da renda, ele está pautado nas campanhas eleitorais há pelo menos 6 anos. Desde 2018, o tema da reforma da renda surgiu nos embates eleitorais. E as distorções sobre quem ganha muito e não paga, quem ganha pouco e paga, né, não são de hoje. Então, tinha um prazo constitucional estabelecido pela reforma tributária, está lá para quem quiser ler, e a determinação foi tomar todas as decisões esse ano para que elas possam ser processadas a partir desse ano e o ano que vem, para deixar claro o projeto que está em curso. Bom dia, Álvaro Gribel, do Estado de São Paulo. Queria fazer uma pergunta para o ministro Rui Costa. Ministro, o que a gente apurou nas últimas semanas e meses é que o senhor atuou muito fortemente para desidratar esse pacote. Algumas medidas importantes, como, por exemplo, Previdência, Saúde, Educação e até o Fundeb, elas acabaram não entrando. E a minha pergunta é a seguinte: essa visão política de curto prazo de alguns integrantes do governo, incluindo o senhor e com a devida vênia,
ela prevaleceu sobre o compromisso do governo com a sustentabilidade das contas públicas? E para o ministro Haddad, ministro, esse pacote ele parece ser claramente insuficiente para reancorar as expectativas. Vocês não estão colocando para o próximo governo, que pode ser inclusive vocês, a necessidade de um outro ajuste em 2027? Primeiro, deixa eu só colocar, antes de mais nada, o que está sendo colocado aqui é um absoluto compromisso do governo do presidente Lula com o equilíbrio fiscal, com a responsabilidade fiscal e com o arcabouço fiscal. Isso tem sido dito reiteradas vezes. E esse compromisso do presidente é um compromisso do conjunto dos ministros e dos ministérios. E, portanto, esse conjunto de medidas foi construído conjuntamente, como disse o ministro Haddad, por todos os ministros, e muitos foram ouvidos, e o presidente arbitrou por esse conjunto de medidas que hoje está sendo anunciado. Eu acho que não soma para o país esse tipo de abordagem de querer continuar insistindo de que existe chapeuzinhos vermelhos e lobos maus dentro do governo. Aqui, todos nós temos responsabilidade com esse país. O que está se fazendo hoje, de forma clara, objetiva, é acenando para responder a um mercado que, pelo texto que vocês publicam, estava precificando no presente uma possibilidade de desequilíbrio futuro das contas públicas. E aqui está se garantindo que esse desequilíbrio de longo prazo não ocorrerá. E, portanto, este é o compromisso essencial da decisão hoje tomada. Reafirmar, através de medidas firmes, como o realinhamento do reajuste do salário mínimo, e com ele, todas as despesas a ele indexadas, trazendo esse crescimento para o crescimento do arcabouço fiscal. Isso foi feito de forma unânime entre os ministros que aqui estão na mesa. E eu queria, mais do que nunca, afirmar uma frase que eu disse recentemente: quem apostar contra o Brasil vai perder. Porque esse país cresce de forma consistente, está atraindo investimentos internacionais de forma consistente. O presidente Lula não abrirá mão da responsabilidade fiscal. E o que nós fizemos esse ano, cortando quase 20 bi do orçamento, para garantir o cumprimento do compromisso que nós fizemos e da lei atual vigente. E todos os ajustes serão feitos, se necessário forem, para continuar garantindo, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, o alinhamento das despesas ao conjunto do arcabouço fiscal, reafirmando a responsabilidade fiscal. E a oportunidade, e o presidente tem dito, que o seu governo é marcado pela previsibilidade. O anúncio de isenção de R$5.000 foi anunciado na campanha eleitoral. O povo brasileiro votou neste programa. E, portanto, ele foi legitimado pelas urnas. E o presidente está fazendo, sendo honesto com os eleitores que o colocaram na presidência. E mantendo, ontem eu vi, o mercado tem insistentemente lançado notícias falsas para se aproveitar de picos constantes e eventuais ganhos extraordinários desses picos, que isso seria antecipado para 2025, e circulou o dia inteiro ontem. E aí, eventualmente, tendo picos de subida de dólares. Então,
mudar para 2025 seria romper o critério da previsibilidade. Foi feito na campanha o anúncio que até 2026 a isenção seria até 2025. Está sendo cumprido o que foi dito na campanha eleitoral, o que foi dito na posse, não tem nenhuma surpresa. Os agentes econômicos da sociedade não estão sendo tomados de surpresa. Se alguém criou uma expectativa que seria em janeiro o anúncio e não em dezembro, não foi o presidente Lula que criou essa expectativa, nem foi o governo que criou essa expectativa. Então, o anúncio é para que o conjunto da sociedade, do Congresso Nacional, saiba e conheça qual é o conjunto da obra, para, na tramitação, sabendo o conjunto da obra, fazer de forma autônoma, legítima, o Congresso Nacional, eventuais ajustes que ele considere pertinentes, e nós vamos dialogar com o Congresso sobre isso. E o ajuste da renda, eu queria insistir, a dar de valor das isenções, porque o mercado não se incomoda tanto, às vezes, quando o governo deixa de arrecadar 30 bi de previdência, porque alguns não querem pagar a previdência dos seus funcionários. E eu digo aqui, com certeza, tem uma audiência grande, a quem está nos ouvindo, se você mora num prédio, num edifício, ou num conjunto de casas, você paga um condomínio. Toda vez que alguns disseram, eu não quero pagar minha taxa de condomínio, só quero pagar metade, ou eu não quero pagar nada, quem mora nesse prédio, e você sabe o que eu estou dizendo, porque muitas vezes quando alguma pessoa não paga o condomínio, você tem que aumentar a taxa dos que pagam para compensar, para o elevador não parar, para a luz do corredor não vai pagar, para o prédio não ficar sem água, alguns têm que pagar. E o que nós estamos fazendo hoje é porque quem mora na cobertura, com piscina, não estava pagando nada, ou estava pagando muito pouco. E quem mora no primeiro andar estava pagando sozinho a conta. Todos vocês são jornalistas. Todos vocês têm 100% aqui, a incidência muito além de 10% de imposto sobre a renda de vocês. A alíquota efetiva. A alíquota nominal de alguns pode ser até 27%, mas a efetiva vai ser menor do que 27%. Mas todos, com certeza absoluta, têm uma alíquota líquida, efetiva, acima de 10%. Por que alguém que ganha 5 milhões por mês não pode pagar 10% da renda? Isso o mercado toma com surpresa. Alguém que ganha 10 milhões por mês ou por ano não pode pagar 10% de contribuição para o país, tem que usar o que se chama de engenharia tributária para buscar brechas na lei e não pagar nada contra aquele que ganha um assalariado, carteira assinada, ou PJ que seja, que trabalha nos jornais, que trabalha como advogado, como médico, seja lá quem for, está pagando. Então, o que se está buscando aqui é um país mais justo, onde todo mundo que mora no condomínio pague a taxa de condomínio, para não faltar luz, para não faltar água, para não faltar elevador. É disso que está se tratando. Porque quem mora no primeiro andar está pagando sozinho a taxa do condomínio de quem mora na cobertura com piscina. Então, o que se está buscando é, ao mesmo tempo que se pede compreensão de quem ganha salário mínimo para que a sua renda cresça, continue crescendo, mas cresça mais lentamente, a gente está dizendo para a sociedade, aqueles que moram na cobertura com piscina precisam pagar um pouquinho, que hoje ou não pagam nada ou pagam muito pouco, comparado à maioria dos brasileiros, a todos nós que somos de classe média, que pagamos o imposto. Então, eu não tenho dúvida da absoluta esmagadora aprovação do povo brasileiro a uma medida como essa. Por quê? Porque o povo aprova sempre o conceito de justiça. Justiça econômica, justiça tributária, justiça de distribuição de renda. É disso que está se falando e nós não vamos alimentar, da minha parte, eu não irei alimentar essa coisa que é usada sempre como apuração e que, ao fim e ao cabo, busca criar intriga e dissonância dentro do governo. Aqui nós agimos de forma absolutamente consensual
E haveremos de buscar, e eu quero dar ênfase aqui, num conjunto de medidas administrativas para garantir o cumprimento da lei para muitos programas sociais. E iremos fazer ajustes, inclusive, para diminuir judicialização dos programas sociais. Só para dar um dado a vocês, dos 3 milhões de beneficiários do BPC, 1 milhão não tem constando no sistema a CID. O que é a CID? É o código que diz qual é a deficiência que a pessoa tem. 75% disso foi decidido por decisão liminar do Judiciário. Então, se um programa está na lei, que é para pessoa com deficiência, se o programa é para deficiente, você precisa saber qual é a deficiência da pessoa. 75% dos que estão hoje recebendo sem CID foram incluídos por decisão liminar. Então, nós vamos fazer um esforço gigantesco para fazer perícia médica no ano 2025 em todos, para garantir que quem tem direito continue recebendo. E, eventualmente, quem foi incluído, que não tem direito, não receba. Assim como a lei diz que todos que devem receber esses programas têm que estar cadastrados no Cade Único. Só no BPC nós tínhamos 500 mil pessoas que não estavam cadastradas e foram incluídos no governo passado no programa. Nós estamos chamando todos, até dezembro agora, para se cadastrarem. E os valores serão bloqueados se não comparecerem para o cadastramento. Ou seja, garante-se o direito de quem tem legalmente o benefício e, eventualmente, exclui-se aqueles que, de uma forma ou de outra, por qualquer razão judicial ou administrativa, foi incluído de forma indevida no benefício sem ter o respaldo legal para isso. Então, eu fiz questão, me alonguei um pouco, mas eu acho que é necessário a gente firmar isso, porque a equipe aqui está absolutamente unida, focada, e, graças a Deus, os resultados colhidos até aqui, a equipe econômica está de parabéns, o Ministério da Fazenda. É um país crescendo, agora a taxa superior a 3%, e conseguindo estimular investidores internacionais a acreditarem em nosso país. Nós precisamos, mais do que nunca, nós mesmos acreditarmos nele, apostarmos nele e construirmos o país que o povo brasileiro precisa que a gente construa, e esse país será construído na medida que a gente atue conjuntamente, os atores econômicos, os agentes econômicos com o governo, buscando objetivos claros, transparentes, que interessam a todos. Álvaro, deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, eu nunca vi a AGEL, que são os 4 ministros que estão aqui, tão sintonizada para atender a necessidade de reforçar o arcabouço fiscal, quanto nos últimos 2 meses. A gente debate muito, a gente às vezes diverge, converge, o que é natural no governo, mas eu estou dando um testemunho aqui. Nos últimos 2 meses, esses 4 ministros da AGEL estiveram debruçados sobre esse tema, com a convicção de que nós tínhamos que apresentar o que estamos apresentando hoje. Quando você fala de desidratação, é que muitas vezes você tem que sopesar o ganho de médio prazo que você vai ter, que pode ser nenhum, e o risco de não aprovar no Congresso Nacional. Então, às vezes, uma medida como, por exemplo, colocar o pé de meia dentro do orçamento da educação tem um impacto maior do que uma mudança até 2028, 2029, do indexador da vinculação. Às vezes, pelo valor que já está sendo investido na saúde, muito acima do piso constitucional atual, vale mais a pena angariar mais receita das emendas parlamentares do que propriamente de mudar a regra. Então, foi feita essa consideração sobre cada ponto que está aqui. E, na verdade, todo mundo cedeu às evidências. Quando um ministro apresentava uma conta e mostrava que, olha, isso aqui vai causar ruído, pode prejudicar a aprovação e não vai ter impacto, pelo menos até 2028, 2029. Ninguém aqui é teimoso de se negar a enxergar os dados. Então, houve muita maturidade, o presidente participou de todas as reuniões, foram horas de debate.
para saber, olha, esse conjunto de medidas atende o arcabouço fiscal, dá segurança do seu cumprimento, e nós chegamos à conclusão de que, aprovado essas medidas, nós vamos ter... Agora, o nosso trabalho não se encerra em 31 de dezembro de 2000. E eu diria para você, assim, o desarranjo das contas públicas, as distorções são tão grandes que nós vamos ter que voltar a ela. Não tem ela. A questão da Aldir Blanc, por exemplo, quando a gente mostrou para a própria cultura o que estava acontecendo, olha, tem prefeito usando o dinheiro da cultura para fazer superávit, para atender a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a pessoa faz um convênio, recebe o dinheiro, imposta o dinheiro, faz o resultado primário que a lei exige e não investe em cultura. O que nós tomamos a decisão? Não vamos repassar para quem não está executando. Então, isso representa uma economia para a União, mas o disciplinamento também do ente federado que não está comprometido com a cultura. Então, isso tudo foi muito sopesado, foi muito trabalhado, e nós estamos confortáveis, porque ao longo dos anos, se você pegar o que isso vai representar de contenção de despesa, acho que não sei se está aqui, mas a soma total até 2030, nós estamos falando de 327 bi de contenção. Não estamos falando de contenção. Isso aqui não é aquele 1 trilhão da reforma da Previdência que ninguém viu a conta até hoje, e não representou efetivamente a economia pretendida. Isso aqui nós estamos falando de uma contenção real. E nós entendemos que, se houver, pela dinâmica das despesas, necessidade de voltarmos ao presidente, nós vamos fazer com a transparência que estamos fazendo com vocês. Então, eu acredito que o nosso trabalho não se encerra, não acredito em bala de prata, nós não vamos resolver o problema herdado de 10 anos de déficit primário de um ano para o outro. Estou satisfeito com o resultado desse ano, sobretudo pelo fato de que nós alertamos o país de que, se fosse prorrogado PERSE e desoneração de folha, nós íamos ter que cumprir a meta dentro da banda. Nós não íamos ter condição de cravar o zero de déficit esse ano. Vocês acompanharam o debate. Vocês estavam na minha porta todo dia. No final do ano passado, eu dizia, se prorrogar PERSE e desoneração da folha, isso não está no orçamento, eu não vou conseguir zerar o déficit. Mas não mudamos a meta para cumprir a banda estabelecida em lei. E todo mundo dizia que a gente não ia cumprir. Então, eu peço a vocês também, eu sei que vocês ouvem o mercado, e é dever de vocês ouvir o tal mercado, mas também tem que colocar em xeque as projeções que não foram realizadas, que não foram vistas, né, que não aconteceram, as profecias não realizadas. Crescimento de 1,5%, nós estamos com um crescimento de 3,5%. Déficit de 0,8%, tirando o Rio Grande do Sul, nós estamos com 0,25%. O Rio Grande do Sul é um evento que não podia estar orçado, né? Não tinha como orçar o Rio Grande do Sul, né? Uma enchente daquela. Então, nós precisamos também, quando conversar com o mercado, pedir um pouco também, né? Assim como nós procuramos fazer uma leitura daquilo que é correto, o mercado assinalar, também o mercado tem que fazer uma releitura do que o governo está fazendo. Porque nem em termos de crescimento, nem em termos de déficit, o mercado acertou. Ele errou no crescimento, mas não é que errou pouco. Ele não chutou 3, ele chutou 1,5. E no caso do déficit, em janeiro, se eu não me engano, a Focus era 0,8 a previsão de déficit, ou mais, previsão de déficit primário, sem Rio Grande do Sul. Sem Rio Grande do Sul, era 0,8. Nós estamos chegando no final do ano, não vendemos estatal, não fizemos pirueta, não fizemos nada, fizemos nosso trabalho. E não é brincadeira estar na GEL. Não é fácil você hoje estar na GEL. Simone está aqui, Esther está aqui. É difícil você chegar e falar, olha, estourou o BPC, estourou Previdência, estourou auxílio-doença, estourou, tem que cortar, tem que fazer, tem que levar para o presidente, tem que bloquear. Não é fácil, num país que precisa de tanta coisa. Mas o presidente nunca vacilou
em nos atender. Nunca vacilou. E tem dito, eu não vou desproteger quem precisa do Estado, mas eu posso cumprir o compromisso fiscal que eu fiz, sem prejudicar quem está precisando, quem vai continuar precisando do apoio do Estado. Esse é o pacto que nós fizemos, e eu, sinceramente, se eu passasse pelo Ministério da Fazenda, sem fazer a reforma tributária do consumo da renda, eu ia sair muito frustrado. Muito frustrado. Porque num país tão desigual quanto o Brasil, tão desigual, e assim, eu tenho como professor universitário uma vida dedicada ao estudo das injustiças e desigualdades. Passar pelo Ministério da Fazenda, sem ao menos tentar fazer uma reforma tributária do consumo e da renda na direção correta de atender as pessoas que precisam. Nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo ainda. Nós temos orgulho de estar entre as 10 maiores economias do mundo, mas nós não temos a vergonha de estar entre os 10 países mais desiguais do mundo ainda. Então, isso aqui vai ao encontro do que nós vamos fazer em termos de justiça social também, que é um elemento importante, que o mercado deveria considerar também. Justiça social é uma coisa que fortalece o país, fortalece a economia, fortalece o desenvolvimento. Não é uma coisa que não tem conexão com a economia. É uma coisa que tem conexão com o dia a dia das pessoas. Nós temos que gerar uma sociedade de bem-estar no país. E nós estamos longe disso ainda. Mas são passos muito importantes esses que estão sendo dados. E se precisarem outros, e certamente vai haver necessidade, nós vamos estar aqui para voltar à mesa do presidente com as nossas ideias e tentando sintonizar as nossas aspirações em torno desse projeto. Tá bem? Ministro, Que horas são agora? Só para eu... Ministro, eu vou responder mais essa, tá bom? Eric Mas, Rianelli. mas é que eu avisei que eu ia sair às 9h30. Mas as pessoas vão continuar aqui. Eu peço queria licença, colega, reforçar eu tenho esse uma pedido, pergunta. viu? Que a gente possa ter uma pergunta e depois o ministro sair educadamente, porque o Colégio dos Líderes do Senado está esperando. Eu Os volto a ministros falar com ficam, os vocês, técnicos não também tem ficam. problema. Que eu não posso deixar o senador Pacheco me aguardando, né? Ministro Eric Rianelli, aqui da Globo News, eu tenho duas dúvidas. A primeira delas, o senhor mencionou os trabalhadores que ganham até R$5.000 e as pessoas que ganham mais de 50 mil por mês. Há uma defasagem bastante expressiva da tabela do imposto de renda e da progressão das faixas. Essa reforma da renda vai contemplar uma atualização da progressão das alíquotas de acordo com o ganho dos trabalhadores? Já está contemplando. Mas progressivamente? Progressivamente. A partir de R$5.000?